Oi, chegamos a mais um devocional dessa nossa série aqui que nós estamos fazendo. E durante esses últimos dias nós temos lido o livro de Lucas e capítulo por capítulo eu tenho escolhido aqui com você uma passagem desse livro com tantos ensinos e compartilhado aqui com você o que Deus tem falado ao meu coração. Lembrando que essa leitura que nós estamos fazendo de Lucas, ela faz parte do nosso plano de leitura anual da Bíblia. E hoje, no plano de leitura anual, a nossa leitura é Números capítulo 4 e Lucas capítulo 18. E aí, no capítulo 18, eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 6, para a gente tirar aqui algumas lições dessa parte do texto. E o texto diz assim: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas, por fim, disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Então, aqui nessa parábola, Jesus está falando para a gente sobre a importância da oração. E eu aprendi há algum tempo atrás que a oração, ela é o oxigênio, ela é a forma com que a nossa alma respira. E a nossa vida espiritual, ela vai florescer com a prática da oração, ou ela vai andar ladeira abaixo sem a prática da oração. E aí, nessa parábola, Jesus vai ensinar para a gente duas coisas sobre a oração: que a gente precisa orar sempre e que a gente nunca pode desanimar. E uma coisa que ele já deixa claro que é o seguinte: olha, se aquele juiz que era mau, que era um homem ímpio, cheio de pecado e injusto, ele atendeu o pedido da viúva, quanto mais o nosso Pai, que é bom, vai atender os nossos pedidos. Então, eu tenho aqui para compartilhar com você 6 lições sobre essa parábola. E a primeira lição que a gente tira aqui é que a oração, ela é o antídoto para o desânimo. Sem oração, nós perdemos o vigor espiritual, porque nós perdemos a nossa conexão direta com o céu. A segunda lição é que a oração perseverante, ela é um dever. Jesus está falando sobre isso aqui, e Paulo também, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, vai dizer para a gente: orai sem cessar. A oração, ela não é algo opcional. Ela é uma ordem de Deus para nós. E Pri, por que Deus dá essa ordem? Porque Ele sabe que sem oração a gente vai morrer como uma pessoa sem oxigênio, sem respirar, também não consegue sobreviver. A terceira lição é que quando nós oramos, nós não estamos pedindo algo para um desconhecido ou para um juiz injusto. Nós não somos como a viúva dessa história. Aquela viúva, ela era desprezada, ela não tinha quem fosse por ela, ela não tinha um amigo no tribunal, ninguém se importava com ela, aquele juiz não sabia nem o nome dela. E diferente dela, nós temos acesso à sala do trono por meio de Jesus. O nosso justo juiz e Pai, ele nos conhece pelo nosso nome, e diante dele nós temos um amigo fiel que intercede por nós dia e noite. A Bíblia diz que um dos trabalhos, algo que Jesus faz hoje, agora está ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós. A quarta lição é que o nosso Deus é exatamente o oposto do juiz da parábola. Aquele homem era mau, era egoísta, só pensava nele mesmo. Até quando ele atende o pedido da viúva, é porque ele estava cansado e ele fez aquilo para o próprio bem dele, não porque ele se importava com aquela viúva. E o nosso Deus é completamente o oposto disso. A Bíblia diz que Ele é o Deus e o Pai de misericórdias, e Ele é também o Deus de toda consolação. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. E Deus, Ele responde à nossa oração porque Ele nos ama. A quinta lição é que a oração, ela não vai ser atendida segundo a nossa agenda humana, mas de acordo com a vontade soberana de Deus. A demora de Deus em nos responder não significa que Ele está nos desprezando, que Ele não nos ama, que Ele não se importa conosco.
Pelo contrário, ela significa a sabedoria daquele que conhece profundamente o nosso coração e que já viu o nosso futuro. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, Deus, ele nos ama e ele quer o melhor para nós. E muitas vezes, o melhor para a nossa vida é não ter aquilo que nós pedimos. Então, a gente precisa confiar mais em Deus, confiar naquilo que ele tem feito por nós. E a sexta e última lição é quando Jesus vai falar o seguinte: no final dos tempos, a marca dos últimos dias vai ser o quê? O declínio da fé e também o esfriamento na prática da oração. E nós temos visto muito isso nos dias de hoje, né? Que as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, cada vez com menos tempo para orar, para se dedicar a Deus. E a reflexão que fica aqui para a gente, além dessas lições sobre a oração, de esse incentivo que a gente deve orar sempre e nunca desanimar, é: como está a minha vida de oração? Como que está a minha conexão com Deus? A minha alma, ela está respirando bem? E é com essa pergunta que eu encerro aqui o nosso devocional de hoje, para que você possa sedimentar essa palavra, essa reflexão na sua mente, no seu coração e meditar. E caso seja necessário, você investir mais na sua vida de oração, buscar mais de Deus, conversar mais com o nosso Pai, porque oração é isso, é conversar com o nosso Pai. Abrir o nosso coração, ouvir a voz dele e permitir que, através da oração, o nosso coração seja moldado à vontade de Deus. E nada melhor para encerrar um devocional sobre oração do que a gente tirar aqui uns minutinhos para orar a Deus, tá? Mas antes disso, lembre o seguinte: deixa o seu like aqui nesse vídeo, que isso é super importante para que ele apareça também para outras pessoas. Se você puder, compartilha ele com suas amigas. E caso você não seja inscrita ainda aqui no nosso canal, faz a sua inscrição para você ser avisada sempre que eu colocar aqui um vídeo novo, sempre que a gente estiver ao vivo, tá bom? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra diz que o Senhor é um bom Pai. Porque diferente desse juiz injusto, impiedoso, corrupto, o Senhor é um Deus sábio. É um Deus que cuida bem de nós e que sempre quer o melhor para nós, que somos as tuas filhas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa trazer avivamento para o nosso coração, que o Senhor nos faça ter fome e sede pela tua presença, que o Senhor gere em nós a necessidade, a vontade de orar, de te buscar cada vez mais. Que se o nosso coração está frio, se a gente está distante de ti, que o Senhor aqueça o nosso coração. Porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que gera em nós tanto o querer como o efetuar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que está aqui comigo. Que assim, Senhor, como o Senhor mostrou aqui nessa parábola, que o Senhor atende os nossos pedidos, que o Senhor ouve a nossa oração. Vem ouvir, meu Pai, a oração de cada pessoa que está aqui ouvindo. Ouve, Senhor, os nossos pedidos, o nosso clamor, aquilo que nós temos colocado diante de Ti, e nos ajuda, meu Pai, a ter discernimento da resposta que o Senhor tem na nossa direção. Abençoa o nosso dia, Jesus, abençoa a nossa mente, derrama sabedoria, revelação e entendimento cada vez mais de quem o Senhor é e de qual é a Tua vontade para a nossa vida. Nós te agradecemos por cada uma dessas lições, por esse tempo aqui, aprendendo mais de Ti. E é assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Esse foi o nosso devocional de hoje, o nosso tempo de oração. Que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida e que tanto eu como você, a gente possa ter um fogo aceso no nosso coração e que a gente tenha cada vez mais fome e sede de Deus e que essa fome nos faça buscar cada vez mais a Deus, orar cada vez mais, tá bom? Deus te abençoe e eu te encontro amanhã no nosso devocional.